Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui hoje para a gente falar um pouquinho a respeito sobre currículo profissional. Eu fiz uma enquete na semana passada para vocês escolherem um tema, currículo profissional ou dicas para uma entrevista de emprego. Os dois temas ficaram muito próximos, então resolvi hoje começar a falar sobre currículo, que é a porta de entrada, né? Realmente é o que vocês precisam primeiramente entender como fazer um bom currículo, para depois chegar numa entrevista de sucesso. Eu vou tentar gravar ainda essa semana um outro vídeo com essas dicas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu recebo muitos pedidos de ajuda nesse sentido. Sempre recebi ao longo da minha vida de vários amigos, parentes, pessoas que eu conheço me pedindo: Marcela, por favor, me manda um currículo profissional que você gosta, um modelo de currículo. Então, o que eu tenho para começar dizendo aqui para vocês é que não existe um modelo de currículo, um layout de um modelo de currículo perfeito, que é esse que você precisa mandar, que sem dúvidas a empresa, a recrutadora, o recrutador vai te chamar para uma entrevista. Não, isso é um mito. Na verdade, o currículo, na minha opinião, vai valer o menos é mais. Essa frase é muito importante que você lembre na hora de fazer um currículo. O currículo mais objetivo, mais sucinto, mais claro, mais minimalista, sem muitas informações, é um currículo muito assertivo. Então quer dizer que eu não posso ali fazer um currículo com infográfico, um currículo num programa, num app de edição, no Canva, por exemplo? Particularmente, a minha resposta para você: não. Não faça currículos cheio de técnicas, que você só tem uma página, clica aqui, te direciona para sua experiência profissional, clica ali, abre um conteúdo de um curso que você fez. Não, o menos é mais, sim. E eu que já estive na posição de recrutadora por muitos anos, e depois disso já trabalhei com diversas recrutadoras, nós temos de 6 a 10 segundos para conseguir fazer uma leitura no seu currículo. São diversos currículos recebidos diariamente e diversos currículos para aquela vaga em específico. Então não adianta achar que vai prender a atenção de uma recrutadora ou de um gestor em um currículo completamente diferente, por ser diferenciado, por ter muitas cores ou muitas edições, porque na verdade é o contrário disso. A recrutadora ela precisa bater o olho no seu currículo e pegar os pontos relevantes, aquilo que ela está buscando. Vamos entender a cabeça de uma recrutadora. Nem sempre a recrutadora é uma pessoa que conhece muito de todas as áreas, que é uma pessoa assim especialista em engenharia, especialista em recursos humanos, em finanças, em manufatura, em tecnologia da informação. Não, ela é uma profissional contratada pela empresa, né, que reporta ali para um gerente de recursos humanos e que tem o objetivo de recrutar pessoas para aquelas vagas em aberto. E ela tem metas, ela tem objetivos. Então, ela precisa encontrar profissionais que estejam capacitados de acordo com aquela descrição de vaga que ela tem. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter uma descrição de vaga, né, ali com as competências que ela precisa, seja técnica ou seja comportamental. Ela vai trocar uma ideia com o gestor para entender um pouco mais, refinar esse perfil, né? O que essa pessoa vai fazer? O que é imprescindível de conhecimento técnico, de formação acadêmica, de experiência profissional, de cursos de idioma, o que para você é imprescindível? Então ela vai sair dali com aquela job description que a gente chama e com aquilo em mente. Esse profissional ela tem que encontrar diante ali dos currículos que ela recebeu. Então imagina, ela tá ali na cabeça dela com a descrição de vagas e ela precisa encontrar os currículos. Ela não vai perder muito tempo em currículos mega elaborados, em currículos grandes demais que tenham conteúdos irrelevantes. Então, o importante aqui é que o seu currículo, a primeira dica, seja um currículo de fácil visualização, objetivo e claro, ok? Eu vou disponibilizar para vocês, estou pensando ainda como, um currículo que para mim é um básico e eficiente, não que ele seja o modelo mais certo, como comentei com vocês, mas é um modelo que eu particularmente bato o olho e gosto de um modelo de currículo assim. Mais para frente a gente vai falar sobre esses pontos que eu acredito essenciais num currículo e vou deixar um modelo básico para caso vocês queiram usar esse meu modelo, ok? Então, antes de começar a falar sobre essa estrutura do currículo, eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram para mim aí durante essa semana sobre esse assunto, sobre o currículo.
e desmistificar alguns pontos sobre currículo, tá? Algumas coisas que vocês não devem fazer e também alguns mitos que muitas pessoas não sabem e acabam acreditando que é verdade, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que currículo, ele não precisa estar atualizado somente quando a gente precisa. Então, por exemplo, eu estou fora do mercado de trabalho, eu estou precisando me recolocar, então eu estou aqui agora ouvindo esse vídeo da Marcela porque eu preciso parar tudo e fazer um currículo. Não. A minha dica fica também para você que hoje está empregado, que tem um bom emprego, que está trabalhando. Currículo, ele tem que ser sempre atualizado. Isso é uma dica pessoal mesmo. Cuidar da carreira da gente é algo que ninguém pode fazer por nós. Então, um passo importante de cuidar da carreira é sempre revisitar o seu currículo. E por quê? Porque o currículo, ele é uma forma de você analisar o que você pode melhorar. E isso aumenta a sua empregabilidade, né? O que eu quero e que eu desejo para vocês é que não só trabalhem ali reativamente em sentar para fazer um currículo quando eu estou precisando de mais de uma oportunidade, mas que, pelo contrário, eu consiga trabalhar a minha carreira de forma proativa, a minha empregabilidade, para chegar num ponto de eu conseguir escolher aquela empresa. Vai chegar um momento da sua carreira que você vai poder falar, opa, peraí, essa empresa X me convidou para um processo de seleção, mas eu não quero trabalhar nessa empresa. Eu fiquei 1 hora esperando um processo de seleção dessa empresa, como eu recebi aqui de uma pessoa, né, que ficou muito tempo esperando. Ela disse que chegou cedo, se comprometeu ao horário, mas 1 hora e 30 minutos, se eu não me engano, ela ficou esperando. Então vai chegar um momento que a sua necessidade de recolocação no mercado, ela vai ser menor do que isso que você enxerga hoje como um princípio, uma prioridade para você. Então, para essa empresa, hoje eu não tenho vontade de trabalhar. Isso é empregabilidade. É quando eu enxergo o meu currículo hoje e consigo ver, eu gostaria, há 5 anos atrás, eu gostaria de estar aqui, nesse lugar. Enxergando o meu currículo e pensando que hoje eu já estou nessa posição, o que eu preciso fazer para chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos, naquela próxima posição que eu gostaria? Então, eu tenho que trabalhar um pouco mais no meu marketing pessoal, eu tenho que trabalhar um pouco mais na minha oratória, eu tenho que buscar cursos que me levem mais para esse caminho, eu tenho que trabalhar um pouco o meu idioma, porque empresas que eu busco, multinacionais, hoje em dia, pedem isso. Isso não é mais um diferencial, é uma obrigatoriedade. Então, ter o currículo atualizado é uma forma de você garantir que realmente você está sendo competitivo hoje em dia no mercado. É um ponto aí que eu gostaria de deixar para vocês como uma primeira dica, ok? Segundo ponto, me perguntaram, Marcela, quantas páginas tem que ter um currículo? Me falaram que tem que ter só uma página, mas eu tenho 30 anos de carreira, tenho uma experiência gigante, não tem como colocar uma página de currículo. Isso é um mito de ter que ter uma página para o currículo. Não necessariamente, tá? O ideal é que você tenha um currículo, como eu disse anteriormente, objetivo e claro. Se você consegue deixar todas as suas experiências, tudo aquilo que precisa ter num currículo em uma página, ok, perfeito. Principalmente para as pessoas também que estão começando a carreira, conseguem deixar numa página, pronto, perfeito. Não precisa você ficar enchendo a linguiça, colocando diversas informações ali relevantes somente para ter um currículo extenso. Mas também não precisa o contrário, de limitar demais o seu currículo para deixar em uma página, sendo que você tem muito mais coisas relevantes novamente para apresentar. Então, mais do que pensar, eu preciso ter 1, 2, 3, 5 páginas, quantas páginas no currículo, foca que você precisa passar informações relevantes naquilo que você está escrevendo. Nem de mais, nem de menos. Eu já peguei muitos currículos que tinham 3 páginas, por exemplo. As 2 primeiras páginas escritas por inteiro e a terceira página escrito só 2 linhas. Faz sentido? Não faz sentido. Provavelmente você consegue revisitar o seu currículo e encaixar aquelas 2 linhas da terceira página no seu texto ali na primeira e na segunda. Então, é um convite mesmo. Não fique focado aí agora em número de páginas, foque na consistência do seu currículo,
Objetividade aqui é tudo, ok? E o que não fazer? Uma dica para vocês, pretensão salarial. Marcela, posso colocar pretensão salarial no meu currículo? Quero ganhar X mil reais por mês. Não. Eu não indico colocar pretensão salarial no currículo, a não ser que a vaga peça, incluir pretensão salarial. Mas mesmo que a vaga peça para incluir, a minha dica hoje é que vocês incluam no corpo do e-mail. Então, vou mandar ali uma candidatura de uma vaga por e-mail, eu vou anexar o meu currículo e vou escrever ali a minha apresentação e no final, conforme solicitado pela empresa, minha pretensão salarial hoje é X, baseado nisso, nisso e aquilo, ok? Que também mostra um pouco por que a sua pretensão salarial é aquela. Baseado no que eu recebo hoje, na minha realidade de vida, na minha realidade familiar, né, na ponta do lápis, em tudo que eu preciso realmente hoje para me manter, na minha competitividade que eu já conheço. Enfim, você tem que ter argumentos também, não é simplesmente colocar um número. Por isso, eu não sou muito a favor de colocar pretensão salarial no seu currículo. Se a vaga pede, corpo do e-mail. Se a vaga não pede, não coloque. É um ponto que vocês precisam conversar, discutir, entender na entrevista. A gente pode até depois criar um tópico para falar sobre isso, como negociar, como tocar nesse assunto de pretensão salarial durante uma entrevista, que eu acredito que é um ponto que muitas pessoas têm dúvidas e é um ponto super relevante numa entrevista também. Então, pretensão salarial não colocar, né, só no corpo do e-mail. Referência profissional é um outro ponto. Muitas pessoas enchem o currículo com referências profissionais. O ex-chefe que gosta muito do meu trabalho, que é meu amigo. O ex-diretor da empresa X. Não coloquem isso. O seu currículo não é um momento de você se destacar, se elogiar, colocar tudo que você gostaria, seja de referência profissional, ou seja das suas competências, habilidades profissionais. Por exemplo, criativa, inovadora, trabalha em time. Então, referência e habilidades profissionais, deixa isso guardado para a entrevista. Se o recrutador, se a empresa te pedir referências, você pode dar algumas referências. Algumas empresas ainda têm um processo um pouco antigo, mas existe uma ficha que quando você vai para a entrevista, você preenche aquela ficha antes da entrevista. Se tem essa ficha, você preenche ali qual é a sua referência profissional, o nome de das 3 últimas empresas que você trabalhou, quem você gostaria de indicar que essa pessoa poderia ligar para checar informações sobre você. E na entrevistas por competência, a pessoa vai pegar pontos das suas habilidades comportamentais. Você não precisa destacar isso no currículo, tá? Pode guardar para você, pode ser humilde nesse ponto e esperar para a entrevista e você citar um pouco mais das suas competências. Diferente do LinkedIn, onde a gente coloca todas as nossas 50, até 50 habilidades profissionais que eu comentei com vocês no vídeo anterior. O currículo é um pouco mais sucinto. Outro ponto, títulos de trabalhos que vocês tenham feito, do seu trabalho de conclusão de curso ou de outros trabalhos acadêmicos. Vou colocar diversos títulos e onde encontrar. Não indico que faça isso. Mas eu trabalho na área acadêmica e eu acho que é importante colocar todos os títulos que eu já escrevi. Concordo com você. É importante, até porque a área acadêmica, provavelmente o recrutador ou a empresa vai querer pesquisar um pouco mais do que você escreve, mas você tem um currículo destinado para isso, que é o currículo Lattes. Eu acredito que vocês conheçam. Então, o ideal é que você coloque toda essa informação lá e só deixe um link disponível aqui no seu currículo, que é o mesmo link do LinkedIn, por exemplo, que a gente vai falar ali nos objetivos, nos dados pessoais, ok? Então, não coloque títulos, não encha demais o seu currículo com essas informações. Um link do currículo Lattes é o essencial ali para que você tenha todas as suas informações de títulos acadêmicos, ok? E o último ponto, não precisa colocar número do seu título de eleitor, seu CPF, seu RG, seu endereço completo com apartamento. Não coloque essas informações. Além de ser um ponto muito importante para preservar a sua segurança, porque currículo é algo que gira por aí, né? Esse é o primeiro ponto, a sua segurança. Além disso, é totalmente desnecessário. O tempo que você está gastando, escrevendo ali linhas sobre o seu endereço. Qual é o seu endereço? Seu CPF, seu RG, título de eleitor. Se você é casado, se não é casado, se tem filho, se não tem,
é o que você vai conseguir agregar de informações realmente relevantes, ok? Então, eu não sugiro que coloque nenhuma informação disso. Ah, mas às vezes é legal colocar que é casado, solteiro, muitas pessoas perguntam ou ligam perguntando. Ok, se o recrutador quer ter alguma informação pessoal ao seu respeito, na entrevista ele vai te perguntar. Já falamos aqui um pouco sobre a questão de entrevistador falar um pouco sobre vida pessoal. Há quem goste, quem não goste, e tem certos cuidados que nós, como recursos humanos, precisamos tomar, e vocês, candidatos, preparados aí para responder também, ok? Mas no currículo, não precisa, você não precisa dar esse tipo de detalhe, ok? Coloque ali, a gente vai ver mais para frente, mas Marcela Pimenta, a data ali do seu aniversário ou a sua idade. Eu até sugiro que coloque a data do seu aniversário para você não ter que ficar atualizando sempre o seu currículo quando você completar ali os seus próximos anos. Belo Horizonte, Brasil, então a cidade que você está, estado, né, e o país. Informações sucintas com o seu telefone, o seu e-mail e o seu link do LinkedIn e o link do currículo Lattes. Isso são informações básicas que você precisa deixar ali para o seu contato. Qualquer informação além disso, desnecessário, ok? Vamos passar agora para o currículo. Então, pensando numa estrutura de um currículo ideal, tá? Alguns tópicos que vocês precisam deixar no currículo. Em média, 7 a 8 tópicos, tá? Então, o primeiro ponto ali, eu já falei sobre ele, que são os seus dados pessoais. Então, você vai colocar lá no título informações pessoais. Não é necessário, na verdade, não é legal colocar lá em cima currículo vitae, como era antigamente. Isso é completamente antigo, não faz sentido, não tem porquê, você não precisa colocar isso, ok? Então, informações pessoais, já falei um pouco sobre elas aqui. Foto, preciso ter foto ou não? Não. A não ser que a vaga te peça uma foto, e aí provavelmente vai ser alguma vaga em área, não sei, modelo, campanha, alguma coisa relacionada a isso. Se o recrutador ou gestor queira, né, se ele quer ver o seu rosto, por algum motivo, não sei qual, mas se ele quer entender quem é você, ele vai acessar o seu LinkedIn e ele vai descobrir quem é essa pessoa que ele está vendo ali o currículo. Ele vai conseguir ver uma imagem, ok? Me perguntam muito também, eu preciso necessariamente colocar a minha data de nascimento? Eu prefiro não colocar. Eu tô com uma idade mais avançada, acho que os recrutadores não me chamam por esse motivo, então hoje eu prefiro não colocar no meu currículo. Não existe regra sim ou não tenho que colocar. Eu indico que coloque, porque caso você não coloque optando por esse motivo, eu vou tentar não colocar para o recrutador me chamar para aquela entrevista. Não vai mudar muita coisa. Vai ser até pior para você. Se o recrutador ele tem esse preconceito com a idade, ele vai ter o preconceito de qualquer jeito. Então, você colocando ou omitindo a sua idade, talvez colocando, você vai ter, assim, uma chance de ir ou não para a entrevista com aquele preconceito, né, do recrutador, mas sabendo que você assumiu ali um dado, uma informação normal. Se você retira, o recrutador ele pode ter a surpresa, já que ele tem um preconceito com a idade, de ter alguém ali no processo seletivo dele com a idade diferente dos demais. Então pode ser um momento um pouco de constrangimento para você, uma situação inesperada, que eu espero que você não tenha, mas que pode acontecer. E também o recrutador mais avançado, mais sênior, ele vai entender que não tem ali a sua idade, provavelmente por uma razão parecida com essa, ok? Então, eu sugiro que tenha a data de nascimento sempre para evitar esse tipo de transtorno, ok? O preconceito, ele vai existir na cabeça de quem está te entrevistando, independente de você colocar essa informação ou não. Eu espero que você não tenha esse tipo de problema, mas falando do aspecto técnico do currículo, é importante que eu fale isso para vocês. Então, colocou as informações pessoais, a foto não é necessário. Logo depois vem o seu objetivo profissional. O que é o objetivo? Vamos falar primeiro aqui, né, de tudo. Informações pessoais, objetivo profissional, o seu resumo profissional, que não é obrigatório, é opcional. Depois você vai colocar a sua formação acadêmica. Depois da formação acadêmica, a sua experiência profissional, os seus idiomas, os seus cursos relevantes e informações adicionais.
Então, no objetivo profissional, como eu estava dizendo, você precisa colocar o quê? O cargo. Eu vou colocar, gostaria de contribuir com o desenvolvimento da empresa. Não é isso o seu objetivo profissional no currículo. No currículo, o objetivo profissional, ele é um objetivo que pode ser modificado de acordo com a vaga que você vai estar participando. Ele tem que ser customizado. Então, hoje eu estou participando de um processo de seleção que eu gostaria de atuar numa área de treinamento e desenvolvimento, mas eu já trabalhei em recrutamento e seleção, benefícios, já trabalhei em áreas generalistas, já trabalhei com diversos temas em recursos humanos, mas eu quero uma área de gerência, gestão, de treinamento e desenvolvimento. Eu vou colocar no meu objetivo que, se eu souber o cargo, a área daquela vaga, eu vou colocar exatamente como ele é. Objetivo, gestão de treinamento e desenvolvimento. Se eu não souber o cargo, eu vou colocar algo mais genérico, mas ligado àquilo também. Treinamento e desenvolvimento. Gestão, atividades relacionadas a treinamento e desenvolvimento. Vou colocar alguma coisa relacionada a isso, ok? Então, presta bem atenção à vaga que você está se candidatando para enviar o seu currículo customizado para aquilo. Muitas vezes tem uma vaga de treinamento e desenvolvimento. Vamos pegar esse exemplo de recursos humanos. E a pessoa escreve objetivo, cargos e salários. De cara, você já vai ser eliminado do processo de seleção, porque, como eu disse, a recrutadora tem 6 a 10 minutos para avaliar aquilo ali. Bateu o olho no primeiro ponto, maior, em destaque, viu que seu objetivo é outro, mesmo que não seja, mas talvez você esqueceu de atualizar do seu último envio de currículos, eliminado. Ela não vai contratar, chamar para uma entrevista alguém que tem um objetivo diferente do objetivo que ela tem para aquela oportunidade, certo? Então, primeiro ponto, prestar atenção e customizar o seu objetivo. Depois, no resumo profissional, você vai ter a oportunidade de comentar a mesma coisa aí do LinkedIn quando nós falamos sobre o resumo profissional. Então, por exemplo, profissional de recursos humanos com mais de 10 anos de experiência nos subsistemas X, Y, Z. Então, você vai dar um resumo, vai pensar que a recrutadora tem pouco tempo para ver o seu currículo. Você vai colocar ali palavras-chave do seu conhecimento, aquilo que você realmente tem, fez e é, mas também prestando atenção naquela vaga. Aquela vaga específica pede o quê? Alguém que tenha conhecimento em gestão de clima, alguém que tenha conhecimento em pesquisa melhores empresas, alguém que tenha um conhecimento específico em entrevistas por competência. Então, destaque aquilo ali, porque, de novo, a recrutadora vai ter em mente aquela job description, então ela precisa encontrar uma pessoa que matche ali com a vaga que ela tem, certo? Então, coloque esses pontos chaves em destaque. Você não precisa, no seu resumo profissional, falar da sua formação acadêmica, engenheiro, graduado, pós-graduado, nisso e aquilo, porque logo abaixo vem a sua formação acadêmica. Não precisa ser um resumo muito grande, somente palavras-chave. Indo, então, para a formação acadêmica, você vai começar da sua formação mais relevante, e por aí vai. Então, por exemplo, MBA em X, MBA em Gestão de Negócios, pelo IBMEC, ano tal de conclusão. Depois, MBA em Gestão de Pessoas, ano tal, conclusão. Graduação em Psicologia, ano tal, e por aí vai, ok? Se você não tem o ensino superior, coloque o seu ensino médio. Não é necessário que você coloque o nome da sua escola, mas coloque o ensino médio e o ano de conclusão. Eu tenho um curso técnico que eu fiz em nutrição e eu sou psicóloga hoje. Eu preciso colocar? Não. Coloque apenas cursos técnicos ou atividades ali, né? Que você tenha, cursos que você tenha feito na formação acadêmica que realmente sejam relevantes para aquela posição. Não faz sentido colocar um curso técnico que eu fiz há 10 anos atrás que não tem nenhuma relação com a vaga que eu estou me candidatando, no caso aqui do exemplo de RH, ok? Depois ali vem as suas experiências profissionais. Como abordar na experiência profissional? Você vai começar da sua última empresa, se você estiver trabalhando atualmente, você vai escrever ali então o nome da empresa, quando você começou, mês e ano. Então, abril de 2009 até atual. Ou abril de 2009 até novembro de 2019, se você terminou aquele trabalho. Vai descrever as suas atividades, e aqui na descrição de atividades, uma sugestão que eu dou para vocês é trabalhar com os pontinhos, os bullet points.
para não ficar extenso demais. Ah, eu vou colocar então 20 pontinhos. São relevantes? Tem certeza? Coloca. Não são relevantes? Tenta diminuir isso daí, ser uma pessoa mais objetiva, porque é o tipo de coisa que nem você lê no seu e-mail. No seu e-mail, desculpa, no seu currículo, certo? Pensa na recrutadora, no tempo que ela tem. Ela vai ler no seu currículo isso? Não vai ler, ela não vai perder esse tempo. Ela vai querer encontrar ali palavras-chave da descrição de cargos que ela tem. Então, foque no seu currículo e coloque aquilo que realmente tem a ver com o que você fez e com o que ela gostaria de encontrar ali para falar, poxa vida, esse candidato é o perfeito para minha vaga. Então, por exemplo, buscar candidatos na portaria para entrevistas e fazer atendimento telefônico na área de recursos humanos. Você precisa necessariamente colocar isso? É algo relevante da sua contribuição? Buscar candidatos na portaria? Atender telefonemas? Isso é algo que na entrevista, quando você contar um pouco mais da sua atividade, o recrutador vai entender que era um ponto ali do seu dia a dia. Você precisa realmente colocar ali, são pontos estratégicos e relevantes. Realizar entrevistas por competência, gerenciar. Outra coisa importante também são os verbos, que eu vou destacar alguns aqui para vocês, sempre usarem currículos e no LinkedIn. Os verbos são muito importantes. Quanto mais gerúndio ali vocês usam, mais dá para perceber que está querendo encher ali um pouco linguiça, encher de informação. Então, buscar, gerenciar, aprimorar, fazer, realizar. Todos os verbos em ação são verbos indicados para vocês colocarem no currículo, ok? Então, ali, eu tenho que priorizar 3 empresas? Já ouvi dizer que eu tenho que priorizar 3 empresas, senão não fica legal o meu currículo. Não, se você tem 20 anos de experiência, já trabalhou em diversas empresas diferentes, ok. Seleciona ali as empresas mais relevantes e coloque no seu currículo. O que você não precisa fazer é colocar uma empresa que você trabalhou em 1976, que talvez não tenha relevância nenhuma com essa vaga em questão. Mas se a empresa de 1976 é uma empresa que você trabalhou com oportunidade de trabalho, vagas em aberto e vai ser super importante para essa sua posição, deixa ali e comente sobre ela. Mas tenta selecionar ali no seu currículo as 3 últimas empresas, ou 5, se as outras 2 também forem tão relevantes assim. No LinkedIn é diferente, a gente já deixa ali os espaços sem muito espaços em branco. No seu currículo, o ideal também é que não tenha espaço em branco, mas que pelo menos você consiga pegar ali conexões de empresas que têm a ver com aquela candidatura. Preste atenção para não colocar também um currículo, por exemplo, experiência profissional. Estou agora no meu período de experiência, que são 3 meses. Eu preciso ou não colocar? Não necessariamente, você precisa colocar porque você está no período de experiência. Então, talvez coloque, até porque o recrutador vai te ligar e vai te perguntar se você está trabalhando atualmente, você vai falar assim, estou, e não estava no seu currículo. Então, coloque essa informação. Mas trabalhei antes dele só 3 meses de experiência em outro trabalho. Preciso colocar? E antes dele também eu tive outros 3 meses. Não precisa necessariamente colocar. Você pode comentar isso na sua entrevista, mas o seu currículo ser um pouco mais assertivo e realmente colocar aquilo que for extremamente relevante. Depois vão vir os idiomas, e um destaque aqui é que se o seu idioma, por exemplo, tem um inglês avançado, inglês fluente nativo, se isso é um ponto forte no seu currículo, eu sugiro que você coloque logo depois de formação acadêmica para destacar isso no seu currículo. Caso não seja, deixa nessa ordem mesmo, ok? Eu tenho um inglês básico. O que é o inglês básico? Você consegue se introduzir, dar um oi? Não coloca no currículo. Quando você tem idiomas básicos, eu não indico que coloque no currículo, ok? Já fica um pouco subentendido que você não conseguirá falar numa entrevista, não conseguirá participar de um processo de seleção, a não ser que a vaga fale conhecimentos de inglês básico, coloca no currículo. Do contrário, não necessariamente, ok? Mas de intermediário para cima é algo que você precisa realmente destacar ali no seu currículo, e fluente avançado leva ele um pouco lá para o topo, ok? Logo depois vem os cursos relevantes, somente cursos relevantes. Eu fiz um curso de Office, pacote Office em 2000, preciso colocar aqui? É relevante? Não coloca. Eu fiz um curso de 4 horas de liderança na minha empresa.
preciso colocar aqui? É muito relevante? Coloca. Se não, prioriza cursos com maior carga horária, cursos mais relevantes para aquela vaga em específico, que realmente pedem naquela descrição. Faça o seu currículo ser atrativo, ele vai ser atraente para quem está olhando. Então, se na descrição de vagas pede alguns cursos específicos, alguns conhecimentos técnicos e você tem, reforça nesse campo de cursos, ok? E para finalizar, as informações adicionais. O que seriam as informações adicionais? É uma vaga que eu preciso ter disponibilidade de viagem. Eu vou colocar ali, disponibilidade de viagem, ou disponibilidade para mudança, mobilidade internacional. É um ponto legal de colocar nessas informações adicionais. Ah, eu fiz um trabalho voluntário nessa área, super importante. Principalmente para pessoas que não têm experiência profissional, por exemplo, que não tem o que colocar ali no resumo profissional ou na sua experiência profissional, que vai ficar bem curtinho o currículo, nessa parte de informações adicionais, você pode colocar todos os trabalhos voluntários que você já fez. Trabalhos acadêmicos também que você fez e que vai mostrar um pouco dessa sua habilidade na área, tá? E não é porque você não tem conhecimento ou não tem experiência profissional que o seu currículo não vai ser um currículo que vai atrair as pessoas. Ele vai, desde que você coloque realmente aquilo que você teve de conhecimento acadêmico ou voluntário ao longo da vida. E também experiências internacionais. Então, tive uma experiência internacional, morei um tempo fora, fiz um curso XYZ, você pode colocar ali, experiência internacional no país tal, no período tal. Esse perfil, né, esse currículo, esse layout, é um currículo simples, objetivo, claro, como eu disse, que provavelmente você será, pelo menos, convidado para aquela entrevista. Muitas pessoas falam, eu nunca fui nem convidado para uma entrevista, seja pelo LinkedIn, seja pelo meu currículo. Eu posso te falar que não é regra, mas provavelmente tem alguma coisa de errado aí no seu currículo ou no seu perfil no LinkedIn. Então, agora que eu já falei para vocês algumas dicas, vai ficar até um pouco extenso esse vídeo, peço desculpas, mas algumas dicas importantes sobre currículo, pega um modelo, faz ali todo o seu perfil, todo o seu currículo, ou se você já tem, abre aí o seu currículo agora no computador, volta com essas informações e vê se realmente tudo que você tem ali, ele é relevante. E se realmente tem a ver com a vaga que você vai se candidatar amanhã aí dentro do LinkedIn que você encontrou. Pensa com um olhar de recrutador, agora que eu comentei um pouquinho para vocês sobre as metas, os objetivos delas, se você pararia para ver o seu currículo ou se está extenso demais. Revisita o seu currículo, fica o convite. E, novamente, o currículo tem que ser atualizado com frequência, porque ele vai te ajudar, vai ser um indicador muito bom, muito forte daquilo que você precisa para continuar buscando dentro da sua trajetória profissional e crescendo, se desenvolvendo sempre e estando pronto para as oportunidades. É isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tem algum amigo que está precisando dar uma atualizada no currículo, que não está sendo convidado para entrevistas há muito tempo, encaminhe o vídeo. E podem me deixar perguntas aqui embaixo, eu vou abrir um box também, talvez eu não tenha falado algum ponto super importante para vocês. Façam as perguntas que eu vou tentar responder o máximo possível. Obrigada, beijo e boa tarde aí no Brasil.